continuando o nosso estudo aí de medidas de assimetria Kurtosi, nós temos, de acordo com o coeficiente de assimetria de Pearson, que se o coeficiente de assimetria de Pearson for igual a zero, então a distribuição é simétrica. Se o coeficiente de assimetria de Pearson for menor que zero, então a distribuição é assimétrica negativa. E se o coeficiente de assimetria de Pearson for maior que zero, ou seja, ele é positivo, então a distribuição é assimétrica positiva. Segundo esse critério, as distribuições são classificadas da seguinte forma. Então, além dessa classificação, nós temos ainda essa outra forma de classificação do coeficiente de assimetria de Pearson. Então, o coeficiente de assimetria de Pearson, se ele for menor ou igual a menos 1, a assimetria ela é negativa forte. Se o coeficiente de assimetria for maior que menos 1 e menor do que zero, então a distribuição é assimétrica negativa fraca. Se o coeficiente de assimetria de Pearson for exatamente igual a zero, então significa que a distribuição é simétrica. Se o coeficiente de assimetria de Pearson for maior do que zero e menor do que 1, isso indica que a distribuição ela é assimétrica positiva fraca. E por último, se o coeficiente de assimetria for maior ou igual a 1, nós temos uma distribuição assimétrica positiva forte. Além do coeficiente de assimetria de Pearson, nós temos o coeficiente de assimetria de Boole. Como que é calculado o coeficiente de assimetria de Boole? O coeficiente de assimetria de Boole é igual ao terceiro quartil mais o primeiro quartil menos 2 vezes a mediana, tudo isso dividido pela diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. Essa diferença que está aqui no denominador, ela é também denominada amplitude semi-interquartílica. Então, é a diferença aí entre o terceiro quartil e o primeiro quartil aqui no denominador. Para o coeficiente de assimetria de Boole, nós temos que, se o coeficiente de assimetria for igual a zero, então a distribuição é simétrica. Se o coeficiente de assimetria de Boole for menor do que zero, então a distribuição é assimétrica negativa. E se o coeficiente de assimetria de Boole for maior do que zero, então nós temos a distribuição assimétrica positiva. Então nós temos aí que o coeficiente de Boole é um valor que está variando de menos 1 a 1. Então olhem bem, por esse critério que nós classificamos o coeficiente de assimetria de Boole, as distribuições elas também podem ser classificadas da seguinte forma. Se o coeficiente de assimetria de Boole for maior ou igual a menos 1 e menor do que menos 0,3, então a distribuição é assimétrica negativa forte. Se o coeficiente de assimetria de Boole for maior do que menos 0,3 e menor do que menos 0,1, então
a distribuição é assimétrica negativa moderada. Se o coeficiente de assimetria de Boole for maior ou igual a -1 e menor do que 0, então a distribuição é assimétrica negativa fraca. Se o coeficiente de assimetria de Boole for exatamente igual a 0, nós temos que a distribuição é simétrica. Se o coeficiente de assimetria for maior do que 0 e menor ou igual a 0,1, então a distribuição é assimétrica positiva fraca. Se o coeficiente de assimetria for maior do que 0,1 e menor do que 0,3, a distribuição é assimétrica positiva moderada. E, finalmente, nós temos que se o coeficiente de assimetria for maior ou igual a 0,3 e menor do que 1, a distribuição é assimétrica positiva forte.